a geografia e as crises de superprodução. Então nós já vimos que as contradições internas do capitalismo advêm da sua necessidade de superprodução, de excedente. Então, para a produção, o capitalismo precisa de excedente de mão de obra. Para oferir mais-valia, a mais-valia da produção, precisa produzir em excesso, além do que aquilo que o mercado consumidor consegue absorver. Então, a lógica nesse período era exportar o excedente. Exportar o excedente de produção e exportar o excedente de mão de obra. Para que esses dois ocorressem simultaneamente, o imperialismo e o colonialismo foram necessários, segundo a visão de Karl Marx. O imperialismo e o colonialismo foram uma saída para as crises de superprodução que o capitalismo passava. Aí, pegando o gancho para David Harvey, ele criou o termo ajuste espacial para explicar aquilo que Karl Marx não explicou ao evitar trabalhar com as questões do espaço geográfico ou do território propriamente dito. Então, o ajuste espacial é a busca de David Harvey para trabalhar essa ausência de abordagem de Karl Marx. Agora, na página 118, nós vamos ver a definição aí bem robusta do que ele quer dizer com ajuste espacial. Então, vou ler para vocês. O ajuste espacial é impedido resultando numa crise no país natal. O desenvolvimento desimpedido do capitalismo em novas regiões é uma necessidade absoluta para a sobrevivência do capitalismo. Essas novas regiões são os lugares onde o excesso de capitais superacumulados podem mais facilmente ser absorvidos, criando novos mercados e novas oportunidades para investimentos rentáveis. Contudo, deparamos-nos com outro tipo de dificuldade. Nas novas regiões, as novas forças produtivas criam uma ameaça competitiva para o país iniciante. Nas novas regiões, a superacumulação de capital exige um ajuste espacial, talvez mesmo à custa do capital nas regiões antigas. Os Estados Unidos absorveram muito mais capital excedente britânico do que a Índia, mas também se tornaram o grande concorrente em relação à Grã-Bretanha no mercado mundial. De modo similar, a ex-Alemanha Ocidental e o Japão absorveram muito mais capital excedente dos Estados Unidos do que o Terceiro Mundo depois de 1945. E também, subsequentemente, emergiram como principais centros competidores em relação à hegemonia econômica dos Estados Unidos dentro do capitalismo mundial. Então, o que David Harvey coloca, e é a análise que ele faz da obra de Karl Marx, que é mais do que óbvio que essas crises de acumulação elas se resolvem através de um ajuste espacial, que é no território. Não é puramente uma questão econômica, não é puramente uma questão política, não é puramente uma questão cultural, mas ela envolve o território propriamente dito. Por quê? Porque é preciso exportar algo físico, seja o excedente de mão de obra, seja o excedente da produção.
Então, o componente territorial, geográfico, ele está presente inevitavelmente. O imperialismo não é só uma ideologia ou uma conotação política. Ao contrário, ele trata de território. Então, se nós formos ver a consequência direta do imperialismo e do colonialismo e da necessidade de exportar esse excedente de mão de obra dessas nações capitalistas, redundou no mínimo em duas grandes guerras mundiais. Por que no mínimo? Porque também houve o processo de unificação desses estados nacionais tardios, como a Alemanha, por exemplo, que redundou também em guerras regionais. Mas é fato que a exportação dessas crises geraram duas grandes guerras mundiais, né? E as duas grandes guerras mundiais, como nós sabemos, foram subprodutos de uma corrida imperialista, uma corrida colonialista desenfreada. Mas não foi só uma política de Estado. Então, a maioria dos livros de história dá muita ênfase sobre o papel dos Estados nacionais. Então, é a Alemanha, é a Itália, é a França, é a Inglaterra, mas omite o sistema capitalista que estava presente em todos esses países e que de forma mais do que direta estimulou o imperialismo e o colonialismo. Por quê? Porque as crises geradas pelo seu sistema é que levaram esses estados nacionalistas em busca de território. Então, a necessidade de busca de novos territórios eram dos estados em questão? Obviamente que não. Eram dos sistemas capitalistas que estavam atrelados a esses estados. Então, enquanto os estados competiam entre si para a aquisição desses novos territórios, novas colônias, o sistema capitalista não competia. Ao contrário, ele se locupletava ou se aproveitava desse sistema capitalista, desse sistema de concorrência, e ganhava nas duas vertentes. Então, o capitalismo tanto faz a Alemanha ganhar, como a Itália, como a Inglaterra, o capitalismo ainda continuava a ser predominante. Então, a ênfase de David Harvey é essa. Olhe de maneira correta e você vai ver que em todas essas situações o capitalismo foi o grande incentivador, porque precisa desses territórios para exportar a sua crise interna, e ele foi o grande incentivador do imperialismo e do colonialismo. Hoje em dia, essas duas palavras estão diretamente associadas aos estados-nação ou os estados nacionais, mas elas deveriam ser muito mais associadas ao sistema capitalista, ok? Muito obrigado por assistir a aula, até o próximo vídeo.